Em meio ao impeachment de Júlio Casares no time do São Paulo Futebol Clube, nós temos contrato assinado com o jogador, a coisa mais maravilhosa que pode ter agora. E a troca do Alisson lá no Corinthians também está dando o que falar e 3 nomes acabam de surgir para nós identificarmos aqui qual que é a melhor opção para o time do São Paulo Futebol Clube nesse mundaréu de coisas. O técnico Hernan Crespo, ele se pronuncia também a respeito de algumas coisas que estão erradas dentro do São Paulo e o Luciano, ele faz um desabafo inacreditável. Lucas Moura e Crespo teriam uma rusga agora depois de vazar pro Crespo que o empresário do Lucas, ele fez uma postagem reclamando da escalação do Crespo. Gente, tem muita coisa que está rolando aqui nesse momento no time do São Paulo Futebol Clube e eu quero atualizar porque estamos sim vivendo um processo de impeachment do próprio presidente Júlio Casares e enquanto isso o São Paulo já trata de reforçar o seu elenco, reforçar o seu time ali, conseguindo trazer jogadores para ter um time muito competitivo do São Paulo depois de termos uma vitória top, onde o técnico Hernan Crespo ele vira de ponta cabeça o seu sistema tático que não estava dando certo para colocar, além de um time que dá certo, um jovem jogador que está no ranking dos maiores dribladores do mundo e ele é do São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, deixa aquele likeão pra dar aquela moral aí, pra dar aquela moralzaça no vídeo e vem comigo, faça parte desse time que só cresce, chega junto aí. Vamos lá, deixa eu conversar com vocês, atualizar sobre tudo do São Paulo Futebol Clube que vai ser agora. Seguinte, o São Paulo está sofrendo um impeachment de Casares ali, né? Estava agora assistindo passo a passo ali alguma galera que tá no Morumbi. A votação vai acontecer ali no Salão Nobre e no momento que você ver esse vídeo já vai ter rolado inclusive até a votação e o Casares ele deve cair agora. O Casares caindo muda pouco na noite de hoje. Para amanhã o novo presidente, que é o vice do Júlio Casares, ele sim já determinou que vai contratar jogadores, determinou que vai cortar gastos burros e gastos inúteis que o São Paulo tem tido e ele vai seguir ali com o processo de montagem do time do São Paulo que Crespo e Rui Costa participam dessa montagem. Rui Costa pode cair também, tá? Mas por enquanto Crespo e Rui Costa participam dessa montagem, então tá rolando. Lance do Alan com Marcos Antônio no Flamengo, lance do Alisson ali no Corinthians, tem muita coisa acontecendo agora. Inclusive o Alan e o Marcos Antônio tem o jornalista ali e setorista flamenguista cravando, mas está cravando mesmo que o Alan ele vai vir para o time do São Paulo e que o Marcos Antônio vai lá para o time do Flamengo, e que só não aconteceu ainda porque o São Paulo meio que freia as negociações até que tivesse a votação do impeachment do Casares. Tendo o Casares como presidente ou não, o Alan deve vir para o São Paulo e o Marcos Antônio ir para o Flamengo, segundo os setoristas flamenguistas. O São Paulo tem que pagar agora a Lazio, né, que ele contratou o Marcos Antônio, mas por enquanto não pagou ainda. E esse assunto do Alan eu vou deixar um pouco para depois, até porque Danielzinho brilhou demais no time do Hernan Crespo. O técnico Hernan Crespo coloca Danielzinho, ele coloca também ali o Ferreirinha, ele volta o Arboleda pro time e ele tira o terceiro zagueiro, lindo de se ver. Ele tira o terceiro volante, lindo de se ver. O Wendel volta, lindo de ver. O Cedric melhorou um pouquinho mesmo, sem ter aquele terceiro zagueiro, ficou mais como lateral, né? Não naquela responsabilidade de fazer a ala, ir pra frente, cruzar. O Cedric não sabe. Então ele ficando ali como lateral, melhorou um pouquinho mais. O São Paulo não sofre muitos ataques do São Bernardo e consegue uma vitória que não foi tranquila pelo 1-0, mas que o jogo em si foi tranquilo. O São Paulo dominou a partida. Tivemos a volta do Lucas Moura, a volta do Caleri, foi um jogo emocionante. Ver o Lucas Moura dentro do campo e o Caleri entrando, Luciano, sai aquele gol antológico do Luciano, acabou sendo um jogo emocionante, né? A torcida pedindo Luciano e Caleri, os caras entram e mudam o curso da partida, foi muito bacana. O Lucas Moura, empresário dele, ele fez um post colocando que o Crespo não era líder tinha que saber fazer isso, aquilo, que o Crespo não era o cara e tal, e o Crespo é perguntado ontem, na coletiva de imprensa, ele perguntou, e aquele post, o Crespo, quem? Do empresário, qual empresário? O Crespo não sabia. Os caras explicam pra ele, que é o tal do Júnior Pedrosa lá, que faz a postagem, e o Crespo, ele minimiza a importância do cara no cenário do futebol. Ele fala, ele é empresário? Ele que fale com o empresário. Eu sou protagonista do futebol, falo com protagonistas, mas quando ele fala do Lucas
Lucas Moura, ele falou, Lucas, se quiser ele pode falar comigo. Então o Lucas tem a obrigação agora de falar com o Crespo, porque o Crespo ele não pode pensar que o Lucas cantou pro empresário dele para que chegue na imprensa e joga um post e tal. Então o Lucas ele não fez isso. O Lucas é um baita cara gente boa. O Crespo então ele tem que sim conversar com o Lucas para os dois colocarem os pingos nos is, não ficar aquele telefone sem fio, aquele dito pelo não dito, porque tudo que o São Paulo não precisa agora é de uma crise. E inclusive, o Luciano, que algumas pessoas aí teriam colocado que o Luciano, ele estava tentando derrubar o técnico Hernan Crespo lá dentro, também foi desmentido pro Luciano ontem, logo que acaba a partida. O Luciano bastante incomodado com o assunto, fez um gol de placa, um gol de Puskás, ele vai até o Crespo, abraça o cara, comemora de uma maneira assim até muito emocionada, e essa comemoração, ela leva o Luciano até o Crespo num abraço caloroso. E aí o Luciano fala, os caras vieram falar que eu tentei derrubar o Crespo, que papo é esse? Sempre fazem isso comigo, com o Crespo não tem nada. E o Crespo realmente ele adora o Luciano, os caras se dão muito bem ali dentro, pelo menos nesse ponto ficou muito bacana. O Ferreirinha joga como ponta e puxa os contra-ataques do time do São Paulo e melhora o São Paulo, né? Então como ele consegue puxar contra-ataque, Lucas também dá contra-ataque, vai pra ponta direita, tem o Lucas dando contra-ataque, o time de São Paulo ele encontra os pontas necessários para conseguir fazer dali um belo futebol. E o Lucas, com destaque muito bacana, teve o Danielzinho que destacou muito, o Danielzinho que ele era o capitão do Mirassol, ele chega no São Paulo e ele faz uma partida de capitão, muito bonita de ver, ele consegue tomar conta do meio campo, ele consegue tomar conta da posição. Já o Lucas, ele era o ponta que foi instruído durante a partida pelo Calleri e Luciano que estavam fora, só que ele pega a bola e sai driblando demais, e dribla, e cai pra cima dos marcadores, e vai com velocidade, ganhando até dos caras na velocidade dos adversários. E isso me lembrou de uma matéria do ano passado que saiu, que tinha o ranking dos maiores dribladores do mundo, só que na categoria sub-20, a categoria que era do Lucas na oportunidade. E naquela categoria o Lucas ficou entre os 7. Ele é o 7º maior driblador do mundo na sua categoria. E isso aqui é uma coisa muito gigantesca de pensar. Imagina o cara ser o 7º maior driblador do mundo. E esse é o jogador que é do São Paulo. Então o Crespo, quando coloca ele na ponta direita, poderia dar aquela queimada, né? O cara que foi improvisado, que pela direita ele não consegue driblar e coisa e tal, e foi muito pelo contrário. Chegou na direita, brilhou demais, fez jogadas, chutou uma bola na trave, que ele pode interpretar que ele perdeu um gol, ou como eu interpreto, que ele conseguiu aparecer no lugar certo, na hora certa, entendendo a partida, entendendo os companheiros, e acabou por uma mínima infelicidade não abrindo o placar para o time do São Paulo. Mas o Lucas está de parabéns e o Crespo também. Crespo entra com o Lucas Moura, Ferreirinha e Tapia. É muito jogador de velocidade lá no ataque. O Crespo mudou bastante sua característica e teve uma vitória que dá confiança, sabe? Mesmo que ele não consiga ganhar o próximo jogo com essa mesma tática, ele tem que colocar, porque essa tática é a tática correta. É a tática que o São Paulo tem que insistir, entrosar, continuar para que ele consiga ser de novo um protagonista do futebol brasileiro e não um coadjuvante, mero coadjuvante que fica se retrancando e qualquer Mirassol goleia o São Paulo sempre que quer, não é verdade? Gente, aconteceu a renovação contratual da Fera, do tanque, do monstro Rian Francisco, e o seu contrato postado pelo próprio São Paulo Futebol Clube vai até 2029. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube, parabéns ao Rian Francisco, 2029, hein? Mais 3 anos aí, de quase 4 anos de contrato, ele vai ficar no time do São Paulo, 3 anos, né? 26 para 29, 3 anos. Então ele fica no São Paulo, é jogador do Tricolor, é um centroavante diferenciadaço, é um cara que faz gol até debaixo d'água, até com o olho fechado, até sem a perna canhota, que é a boa dele, ele faz gols desde que nasceu pro futebol. Então ele é um monstro sim, e é o tipo de jogador que o São Paulo, se vender, é pra fazer fortuna. Se segurar, é pra ter um craque e ganhar títulos. Perfeita renovação, é disso que o São Paulo precisa, e agora com o Casares saindo do São Paulo, tem que acabar a desvalorização de Cotia, a desvalorização dos jogadores da equipe de base do São Paulo que foram vendidos de maneira absurdamente bizarra, jogadores que foram por 35, 40 milhões de reais, só um cara igual o Rian Francisco não pode ir por menos de 150 milhões. O Casares, com uma suposta emergência para trazer um dinheiro para fluxo de caixa junto com o Belmonte, esses
animais aí que acabaram com o time de São Paulo, esses caras eles tinham que pagar festa junina, esses caras tinham que ter esquema de ingresso, que não dá pra saber se são culpados ou não, mas estava nas mãos deles, na gestão deles. Então quando tem os lances dos carros, os depósitos absurdos, tem um monte de situação que está em investigação na gestão Casares, é por isso que o dinheiro era drenado. O São Paulo era esganiçado, sugado até a alma por diretores, presidentes salafrários, que são bizarros e péssimos nos seus cargos. Não estou dizendo que são criminosos, não é isso, calma, isso está em investigação, mas esses caras, eles são a pior coisa que aconteceu na história do São Paulo. Por isso as vendas da equipe de base iam para países da Rússia, por exemplo, que estavam banidos da UEFA e da Champions por estar em guerra. Então os jogadores eles vão para lugar nenhum, eles vão para onde não tem polo de futebol rolando. Então agora um cara igual o Rian Francisco, renovado, é a notícia maravilhosa. A segunda do dia, porque a primeira vai ser o impeachment de Júlio Casares, rolando o impeachment. Então tem que acontecer. Se o Casares ficar, deu tudo errado e o Casares acaba ficando, a gestão dele acabou. Ele não pode nem fazer nenhuma lambança porque estão de olho. A polícia tá de olho, tem que ficar tomando muito cuidado. Então o São Paulo impreterivelmente tende a melhorar e melhorar significativamente nos próximos dias, porque é o São Paulo Futebol Clube, é o tricolor paulista. O Lucas Moura também voltou, consegue fazer uma partida quase que inteira, ele não está ainda naquelas arrancadas dele e ontem nem daria porque o gramado estava encharcado, o time do São Bernardo se fechou legalzinho ali, o Lucas não deu. Agora, já contra o Corinthians, ele jogando, ele pode voltar a ser aquele Lucas Moura maravilhoso que o São Paulino está acostumado a ver. E muito em breve também com o Rian. Por enquanto, Caleri, Luciano, Lucas Moura e Ferreirinha, junto com o Luca, que vem do banco, podem fazer um ataque dos sonhos no time de São Paulo e sim, escreverem o nome na história, porque essa reviravolta será histórica. É um São Paulo de Crespo que muda o esquema tático, é um São Paulo sem Júlio Casares e companhia limitada ali, é um Casares que não pode roubar agora o seu time porque a polícia está de olho, é coisa bonita de se ver. Fora Casares, vá com Deus, que nunca mais pise no São Paulo, porque agora o novo presidente, caso ele entre mesmo, o vice do Casares, ele tem que tirar as dívidas imbecilóides, tire a mamata desses caras que ficaram no São Paulo mamando até agora e devolva o São Paulo para a primeira prateleira do futebol, abra as portas para investidores, faça o São Paulo das glórias do passado, que é isso que nós precisamos. Por falar em glórias do passado, rolou aí do Corinthians vir buscar o Alisson, e veio mesmo, tá? O São Paulo, hoje ele não tem a menor condição de segurar o Alisson. Se o São Paulo quisesse segurar o Alisson, ele não teria poupado o Alisson pro jogo de ontem. O São Paulo entra contra o São Bernardo, o Alisson já está não relacionado para a partida. O Crespo, ele abre mesmo o coração ali. E aí, Crespão, o Alisson não está na partida, ele não foi relacionado porque ele está em negociação com o Corinthians. O Crespo, sim, exatamente é isso. Então, quando o cara para de jogar pelo São Paulo, nós já perdemos o Alisson contra o São Bernardo e com certeza perderemos o Alisson contra o Corinthians no domingo. Então, já foi. É um cara que já era, já não é mais do time de São Paulo. Eu olho agora pro Dorival Júnior, ele está pedindo o Alisson lá. Ou seja, se você tem um técnico que ganhou a Copa do Brasil em 2022 com o Flamengo e Libertadores, ele ganhou com o São Paulo a Copa do Brasil em 2023, ele não ganha a Copa do Brasil em 2024 porque ele estava na seleção brasileira. Ele volta em 2025 para treinar um time que é o Corinthians, ele vai lá e ganha a Copa do Brasil. Então, assim, ele é o multicampeão. Esse é o cara do momento, enquanto o assunto é Copa do Brasil. E dito isso, o Dorival chega e pede o Alisson de maneira pessoal, né? É um pedido especial, não é me traga um volante. É me traga aquele ali, ó, é o Alisson. Quando ele aponta o dedo e pede o Alisson, porque é um cara da confiança dele, é um cara que esteve com ele na campanha do título 2023, e era um time que, diferente do Flamengo, diferente de Memphis Depay e tal, o São Paulo, ele tinha Rato, Nestor, Alisson, era um time muito mais modesto. E aí o Dorival vai lá e ganha, junto com o Alisson, então ele coloca o Alisson num pedestal de ouro. Um cara onde o São Paulino hoje tem que valorizar. Não é que o São Paulo tenha que valorizar e colocar o cara ali pra jogar titular. Não, mas já que o Dorival tá pedindo, com uma bagagem de títulos recentes igual ele tem, olhando, está no Corinthians, não tá no Friburguense. O Corinthians tem grana, paga 6 conto por mês pro Depay, segundo alguns caras falam por aí, 4 milhões, chega a 6.
Então, é um cara que está valorizado, sendo pedido por um time que gasta dinheiro com jogadores e com um técnico que está com a moral lá em cima. Dito tudo isso, o São Paulo tem que aprender a vender o Alisson. O Corinthians não quer comprar, não quer envolver dinheiro. Então, o São Paulo, em vez de ficar se preocupando em pegar um cara que nem o Corinthians quer mais, ele deveria sim ir pro Rodrigo Garro. Fala, vamos fazer o seguinte então, vamos trocar. Já que nós vamos trocar, eu quero o Rodrigo Garro. Você vai pegar o Alisson e mais um. Quem é esse mais um? Esse mais um vai discutir. Poderia ser o Rodriguinho, né, que tá indo por 18 milhões pro Red Bull Bragantino, que é bizarro, né, que é muito pouco, valores muito pequenos, mas você tem que pegar um cara e colocar nessa negociação envolvendo o próprio Alisson, mais um, o Alisson e mais um do São Paulo, para tentar de uma vez por todas trazer um meia diferenciado, e o Garro é esse cara. Quando nós falamos de Gustavo Scarpa, sempre foi falado aqui em Everton Ribeiro, o Garro joga essa bola aí. Hoje, joga muito futebol. Os nomes que surgiram lá que o Corinthians estaria disposto a trocar com o São Paulo são Hugo, Héctor Hernández, aquele atacante espanhol, tem também o Renato e tem o Alex Santana. São nomes que nenhum assim agrada demais. Você fala, nossa, tô tranquilo, tô contente. Só pra você ter uma ideia, quando o São Paulo começa o papo aí com o lance do Alisson no Corinthians, o nome é o Ranielli. O São Paulo gostaria de ter o Ranielli. O São Paulo acho que nem tinha contratado ainda o Danielzinho, ou não sabia se ia ficar com o Danielzinho, se ele daria super certo, e ele tá dando certo, né? Um jogo que ele entra, que ele vai bem, num jogo horroroso contra o Mirassol, e agora que ele entra contra o São Bernardo, titular, joga o jogo quase que inteiro e vai muito bem, assim, excessivamente bem. Então não precisa mais do Ranielli, talvez. Tem Bobadilha, tem Pablo Maia, tem Marcos Antônio, tem agora o Danielzinho, tem o Negruti, tem o Hugo, são caras ali que tem condição de fazer o time de volantes do São Paulo. Então o Ranielli, ele realmente passa a ser uma figura que o São Paulo, apesar de considerar boa, apesar de ser um bom jogador, ele é um cara que assim, que não vira nada. Agora, São Paulo tem que ter moral. É claro que o Casares ele foi destruindo a imagem do São Paulo. O Casares, ao longo do ano, ele foi destruindo o São Paulo, com certeza. Então, quando os caras vêm aqui, eles querem tirar o Marcos Antônio, que é o melhor do São Paulo na temporada passada, e mandar o Alan, que nem jogou. É um cara que nem jogou. Esse é o respeito que os caras têm pelo São Paulo. Nenhum. Não tem respeito mais. Então, quando você fala assim, quero o Alisson, demorou, me manda Rodrigo Garro, é claro que os caras não vão querer, mas nós temos que aproveitar. Os caras têm o Dorival que quer o Alisson. Nós temos o Alisson, queremos o Garro. Quem mais que eles querem? Seria o Luciano, talvez, que tem contrato até o final do ano apenas? Seria um cara da equipe de base? Seria um jogador assim promissor? Seria um zagueiro? Nós temos agora o Ferrarese, que ele pode ser envolvido como moeda de troca. O Ferrarese até ontem o Botafogo queria porque queria. Poxa, será que o Ferrarese não vale nada? Um cara que veio do Grupo City, São Paulo pagou uma fortuna e agora o Ferrarese ele pode sim ser envolvido. Por que não Alisson, Ferrarese, talvez até mesmo, sei lá, um Cédric, um Enzo Dias, para tentar trazer lá do time do Corinthians o Rodrigo Garro e fazer disso uma troca grandiosa. O que não pode, em hipótese alguma, é o Corinthians pegar exatamente o que ele tá querendo do São Paulo e o São Paulo pegar um cara que ele não vai nem utilizar simplesmente para reforçar um rival com um jogador que o próprio Dorival convocou até para pré-lista da seleção brasileira quando esteve na seleção. Aí também é complicado. Vamos esganiçar o Corinthians sim. Aperta até não poder mais e vamos tentar o Rodrigo Garro. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!